Essa segunda entrega da PS1 de Finanças de Otimização de Portfólio, os integrantes do grupo são Isaac de Oliveira Machado, que sou eu, e João Pedro Cardoso Musel. Para montar o nosso código, a gente começou aqui definindo um ativo de risco, que a gente utilizou o seguinte cálculo. A gente pegou um título de tesouro de maior longo prazo, um IPCA 2045, uma meta de inflação, como é vinculado ao IPCA, e um crédito default swap para evitar risco de calote. Então a gente somou os dois primeiros valores, que são, no caso, os retornos previstos para esse título do governo, e subtraiu o terceiro, para a gente ter aí uma mitigação completa do risco de calote. E ativo livre de risco, a gente chega a esse valor aqui, porém, é o valor ao ano, então a gente tem que converter para um valor ao mês, porque nossa análise dos portfólios está sendo uma análise ao mês. Ok, feito isso, a gente definiu somente os números de simulações que a gente iria rodar para cada um dos portfólios para estar montando a fronteira de risco ótimo, de otimização de portfólios. Aqui a gente tem a importação da nossa carteira completa, com uns retornos já de cada um dos 15 ativos que foram escolhidos. A gente calcula o retorno esperado para cada um desses 15 ativos, no caso, calculando a média do retorno de cada coluna. E aqui também a gente calcula a matriz de covariância para cada um desses ativos. Feito isso, a gente vai fazer uma simulação de 100 mil carteiras diferentes, e para cada uma dessas carteiras a gente vai estar definindo pesos aleatórios e calculando retornos e o padrão e o Sharpe para cada uma dessas carteiras. Para definir os pesos, a gente define um intervalo de -1 a 1, randomicamente, que vai estar sendo gerado aí 15 pesos para essa carteira. A gente calcula o retorno multiplicando a matriz de pesos pela matriz de retorno esperado, e o desvio padrão a gente calcula fazendo essa multiplicação de matrizes aqui, que é a matriz de pesos vezes matriz de covariâncias, multiplicado pela matriz de pesos transposta. Com isso a gente calcula o índice de Sharpe, que é o retorno menos o ativo livre de risco dividido pelo desvio padrão dessa carteira, e monta, né, uma tabela completa com todos os pesos de cada um dos ativos e os retornos, desvio padrão e o Sharpe de cada uma dessas carteiras. Lembrando que cada linha dessa daqui significa uma carteira diferente de mercado. Fazendo isso, a gente pode plotar todos esses dados num gráfico e achar aqui também a nuvem de carteiras possíveis, né, das 100 mil carteiras possíveis, e limitando também a fronteira de otimização. Com essa fronteira de otimização, a gente pode achar a carteira de maior índice Sharpe, né, aquele agregado de carteiras que a gente montou, a gente acha a carteira de maior índice Sharpe, que a gente chega aqui no índice Sharpe de 0,43. Entretanto, esse é um método um pouco rudimentar de se fazer, né, porque você necessita de mais simulações para ter valores mais exatos. Então a gente também utilizou o método de otimização, montando uma função de otimização de carteira, de cálculo de índice Sharpe, e uma função de restrição da soma dos pesos sendo igual a 1. Fazendo essa função de otimização, a gente obtém aqui os pesos dos ativos que otimizam essa carteira aqui, gerando o maior índice Sharpe, e a gente chega no índice Sharpe de 0,4990, que é um pouco próximo da meta que a gente tinha alcançado anteriormente. Montando essa carteira, a gente percebe nesse gráfico aqui a proximidade entre a LAC e as carteiras ótimas achadas pelos os dois métodos. Feito isso, a gente consegue calcular a utilidade do investidor. Para isso, a gente traçou aqui três tipos de investidores, um de aversão a risco, um amante ao risco e um neutro ao risco. Cada um deles vão baseados no A, que foi definido, de 5, 1 e 2, respectivamente, para cada um deles, e uma utilidade padrão arbitrária de 0,05. A gente calcula o CPO para cada um deles, para achar, no caso, o retorno e o desvio padrão que melhoram a utilidade do investidor, e assim a gente pode traçar no gráfico a carteira de otimização desse investidor dentro da LAC da carteira ótima, né? E aí, para o investidor, tanto para o investidor com aversão ao risco, quanto para o investidor amante do risco, quanto para o investidor que é neutro ao risco. E a gente fez isso para todas as carteiras, as 4 carteiras com 15 ativos.